Estação no prazo regimental. Muito obrigado, excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia. Saúdo Vossa Excelência, saúdo aos demais desembargadores que estão presentes e que estão nos acompanhando de forma remota. Saúdo também o eminente procurador de Justiça, doutor Marcelo. Digo que é um prazer enorme estar aqui com Vossa Excelência, porque eu fui aluno de Vossa Excelência na extinta UBRA, em memória, e agora é São Lucas, e quero dizer que o mundo não gira, ele capota, né? Então, estar aqui perante Vossa Excelência é um enorme prazer. Saúdo também aqueles que estão nos acompanham de forma remota. E, excelências, o cerne da questão deste julgamento, que foi impetrado o mandato de segurança, se refere à legitimidade da cessão do precatório pactuada entre a impetrante e o cedente originário, Jadir Pereira da Silva, qual é falecido, e essa cessão ela foi indeferida pela presidência do TJ, pelo fato de que o excedente adotou a expressão precatório número 0007041 e não adotou a expressão crédito requisitada, que essa declaração ela é exigida pela resolução 290 para conferir validade às cessões dos precatórios. E, apesar das intimações das partes para regularizar a cessão, isso se restou impossível, porque o excedente faleceu e, além disso, os seus sucessores eles se negam veementemente a colaborarem com a regularização da cessão. Aí não restou outra alternativa, senão a impetração deste mandato de segurança. E um dos fundamentos que levam a necessidade da concessão da segurança em favor da impetrante é de que a cessão ela foi pactuada por meio de instrumento público lavrado em cartório. O instrumento público, que é um requisito também necessário, conforme determinação da resolução 290 da presidência, ela foi realizada junto ao cartório, lavrado por tabelião. Logo, esse instrumento público, por si só, dá legitimidade à cessão do negócio jurídico. Além disso, o próprio negócio jurídico ele observou os 3 requisitos essenciais para a convalidação do negócio jurídico, conforme determina o artigo 286 do Código Civil, que é o agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, e a forma prescrita e não defesa em lei. Ora, na época dos fatos, os agentes eram capazes, de um lado, a cessionária, pessoa jurídica devidamente inscrita na Receita Federal, do outro lado, o cedente originário ainda vivo, do outro lado, o objeto lícito, que é um precatório, inscrito na ordem cronológica de pagamento, e a forma prescrita e não defesa em lei, que é o instrumento público. Ora, se o negócio jurídico ele observou os 3 elementos essenciais, por qual motivo não deferir, não dar legitimidade a esse negócio jurídico? Além disso, a emenda 62 da Constituição Federal, a emenda constitucional 62, no parágrafo 13 do artigo 100, determina que o credor ele pode transferir o seu crédito para quem quer que seja, independentemente, frisa-se, independentemente da concordância do devedor. E, mais adiante, no parágrafo 14, o legislador determinou que as partes apenas devem, frisa-se, comunicar a cessão do precatório ao tribunal de origem. Ora, aqui não diz nada sobre a necessidade da autorização ou até mesmo concordância por parte da entidade devedora e nem também do tribunal de origem quanto à cessão do precatório. A cessão dos créditos são de livre e espontânea vontade por parte do cedente. Ele pode ceder para quem quer que seja, independentemente da concordância do devedor e até mesmo da autorização do tribunal de origem. Então, se este tribunal se mantiver indeferindo a cessão com base na troca das expressões literais, que são apenas meros vícios formais, se trata de um excesso de zelo burocrático, porque na própria escritura pública, conforme Vossas Excelências podem observar, a escritura tem uma cláusula que diz que as partes responsabilizam civil e criminalmente pelo crédito requisitado. E, além disso, conforme decisões anteriores, e também por parte da manifestação da Procuradoria e da Procuradoria do Estado e da Promotoria, a necessidade de colocar a expressão crédito requisitado é porque o precatório ele é coletivo, ele possui mais de 1.500 credores. Mas essa questão, esse vício, já foi suprimido com a escritura pública, porque a escritura pública se baseou conforme a certidão individual do crédito do credor.
que é a certidão número 217 de 2019. Como é que funciona atualmente? Os cartórios, para poder fazer uma escritura pública de cessão de um precatório, os cartórios eles exigem que a pessoa comprove a existência do precatório, e esse meio comprobatório é a emissão da certidão individual emitida pela própria COGESP. Então, esses vícios foram suprimidos todos dentro da escritura pública. E, caso ainda assim se mantenha o indeferimento desta cessão, os prejuízos serão irreparáveis à cessionária, ora impetrante, porque, além da quantia que foi investida, uma quantia considerada, para não dizer milionária, além de tempo, recursos e tudo mais, os sucessores do cedente originário se recusam veementemente a regularizar o precatório, apesar de existir ainda uma cláusula contratual na escritura pública, que dá obrigatoriedade aos sucessores. Ora, isso dá até margem dos sucessores excluírem a cessionária da partilha do precatório de forma oculta e receber o precatório normalmente e a impetrante arcar com esse prejuízo, que, na verdade, já está sendo adotado, porque o precatório já entrou para a ordem de pagamento e inclusive, já está sendo quitado. Então, além disso, esta presidência também há necessidade de rever outras sessões que foram adotadas, que foram realizadas dentro deste precatório coletivo, que foram realizadas, inclusive, por instrumento particular, e não por instrumento público. Ora, eu posso dar até o exemplo, a sessão do escritório Rodrigues Aguiar Advogados Associados, tendo o excedente originário Elizabeth Lima Martins, que foi juntada no ID número 7686983, nas folhas 1316, cuja sessão foi deferida pela presidência nas folhas 1326. Essa sessão foi realizada por instrumento particular e consta lá como homologada. Agora, a sessão realizada pela impetrante, que foi realizada com instrumento público, documentos pessoais das partes juntados nos autos, a declaração do precatório realizada com a autenticação feita por verdadeiro, não foi deferida. Então, nós pugnamos pela concessão da segurança em favor do impetrante, a fim de garantir a titularidade e a qualidade de credor no precatório em questão, tendo em vista o risco iminente e prejuízo irreparável ao impetrante. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público.